desse texto, segundo Reis 4:1, nós temos por esses dias feito um breve estudo, né, a respeito dessa passagem bíblica que tem tanto a nos ensinar, e hoje a gente continua aqui falando então desse assunto que nós já tratamos nas quartas-feiras passadas, né? Eu vou ler o texto todo, né? Eu até tenho brincado aqui que quem tem vindo toda quarta-feira, quando chegar no final vai ter já decorado o texto, né? Mas a gente vai ler do versículo 1 ao 7 e depois a gente retoma no ponto que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então diz assim a Bíblia: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Então, estudando essa passagem bíblica nas outras quartas-feiras, nas quartas-feiras da semana passada, nós temos, como eu dizia, extraído aqui grandes lições. Já falamos a respeito do cuidado que a gente precisa ter para que as nossas dívidas, né, pecados, as nossas dívidas com o diabo, não venham causar a nossa escravidão ou a escravidão dos nossos filhos. Falávamos a respeito da importância de valorizarmos aquilo que temos em casa, e não apenas isso, mas falarmos disso. Eliseu diz: diga-me, fala, declara o que é que você tem em casa. E quando ela começa a falar daquilo de bom que ela tem em casa e não daquilo que faltava, é a hora que o milagre começa a acontecer e começa a haver uma multiplicação. Falávamos também, né, que dentro dessa questão de valorizar aquilo que a gente tem em casa, a gente precisa entender que Deus já colocou na nossa casa aquilo que vai gerar, aquilo que vai realizar o milagre, não apenas na nossa casa. Mas nós falávamos na semana passada, por exemplo, né, quando eu pregava sobre bons relacionamentos, o milagre dos bons relacionamentos, que Deus também coloca nas pessoas à minha volta aquilo que vai contribuir para o milagre acontecer. E aí eu dizia que essa mulher, a quantidade de vasos que ela ia obter e consequentemente a proporção do milagre que ela ia obter, dependia de quantos bons relacionamentos ela tinha com a sua vizinhança, né? E eu falava um pouquinho a respeito então disso. Hoje eu quero, e aí a gente falou o versículo 3, né, que fala sobre isso: vai a todos os teus vizinhos, pede vasos emprestados, vasos vazios, não poucos. Hoje a gente vai focar no versículo 4, e eu peço que você volte comigo para lá, para a gente colocar nossa atenção aqui nele. 4 e o comecinho do 5, na verdade, diz assim: então, né, você está com azeite, conseguiu os vasos, e agora? Então entra, faz o quê? E fecha a porta sobre ti
e sobre teus filhos, e deito azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte que estiver cheio. O comecinho do 5 diz que ela fez exatamente isso, ó. Partiu, pois, dele, o que ela fez? Fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e ali o milagre então acontece. E hoje eu quero frisar aqui a respeito dessa porta que precisava ser fechada para que o milagre acontecesse. Até o título da mensagem hoje é: feche a porta para o milagre acontecer. É interessante como Eliseu, usado pelo Espírito de Deus, usado pelo Senhor, ele dá a orientação exata de tudo aquilo que ela tem que fazer. E não há nada redundante, ou não há nada que não merecesse estar aqui registrado. Tudo é importante, inclusive essa questão, ó, fecha a porta, põe você e teus filhos para dentro, e fecha a porta, e aí sim o milagre vai acontecer aí dentro. É interessante essa questão da porta, porque primeiro assim, você já percebeu como as portas elas estão relacionadas com o nosso dia a dia? Já parou para pensar por quantas portas você já não passou hoje? Quantas portas você já não abriu? Quantas portas você já não fechou hoje? Verdade, não é? E não só isso, né? Mas imagine a quantidade de portas, desde armário, desde geladeira, desde da porta do carro, e assim por diante, da porta da casa, né? Da porta do banheiro e tal. Mas até olhando para a Bíblia fala bastante a respeito de portas. O próprio Senhor Jesus, ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar, passar por mim, então encontrará as passagens. Jesus também ele fala que existe uma porta larga e um caminho espaçoso, assim como existe uma porta apertada e um caminho estreito, né? E diz que essa porta que é apertada, ela conduz à salvação, enquanto que a porta larga leva então a pessoa à perdição. É muito interessante até como na nossa própria linguagem, né, a linguagem do crente, a gente muitas vezes, alguém vem e diz assim: pastor, olha, ora por mim. Eu digo sim, e por que você gostaria de uma oração? Ah, pastor, para Deus me abrir uma porta de emprego. Quem nunca ouviu isso, né? E o que a pessoa quer dizer com uma porta? É uma oportunidade, não é assim? Então, porta muitas vezes significa uma oportunidade, né? Agora, outras vezes na linguagem do crente, né? Alguém chega e diz assim: ó, irmão, você tem que fechar essa porta. Você está vacilando, o diabo está causando aí um problema na sua vida, você tem que ver qual porta que está aberta. Você fala isso para alguém lá fora, para alguém que não é crente, não sabe nem do que a pessoa está falando, né? Mas você fala isso no meio da cantarada, a pessoa sabe ou não sabe? Sabe, né? É alguma porta, alguma coisa, algum pecado, algum erro, algum vacilo que a pessoa está dando, que está deixando a porta aberta para o inimigo entrar. Até o missionário R.R. Soares tem um livretinho, bem antigo, que o título é assim: medo, feche essa porta, né? Então é tão comum isso no linguajar do crente que virou até título de livro, né? Então o que quer dizer? O que o missionário fala nesse livro? Que o medo é justamente uma porta aberta para o diabo entrar, para o diabo causar a sua destruição. E quando eu leio aqui na Bíblia, né, olha, entra e fecha a porta, me vem à mente todas essas coisas. E se a gente parar para pensar, antes de olhar para um lado mais espiritual da coisa, vamos olhar para um lado talvez natural. Imagine você, essa mulher consegue vasos de todos os seus vizinhos. Então, imagino que a casa dela está lá cheia de vaso. Uma cena, no mínimo, curiosa, chamativa. E aí ela está dentro de casa com uma botijinha de azeite pequenininha,
para encher aqueles vasos. Imagine você se ela deixa a porta aberta. Qualquer curioso que passasse por ali, um vizinho, uma vizinha, e olhar para dentro da casa dela, ver uma montoeira de vaso dentro da casa. Já não sei uma cena que chama atenção? E eu imagino alguém chegando, até por curiosidade, dizendo assim: ô vizinha, tudo bom? Tudo bem? O que você está fazendo aí? Não é assim? E aí ela responde assim: então, eu estou pegando essa botijinha aqui de azeite e eu estou derramando aqui para encher esses vasos. Ser sincero, você acha que daria certo? A vizinha dizer: quer? Você que está querendo encher um vaso desse tamanho, com uma botijinha desse, você não está vendo que não vai caber? Ou melhor, não vai caber não. Você não está vendo que você jamais vai conseguir encher isso aí? Não vai ser possível você encher nenhum, quem dirá essa montoeira aí? Você está ficando doido? Não, mas o profeta falou para mim que é para eu ir enchendo e colocando do lado aquele que tiver cheio. E nem preciso, que não vai encher nenhum. Você vai só desperdiçar azeite. Vamos ser sinceros, e de vez em quando não aparecem uns enviados do diabo, verdade, né? Para jogar um balde de água fria na nossa fé. Você está ali crendo, você está acreditando e tal, e daqui a pouco chega alguém e diz: mas você acha que vai dar certo? Não, mas isso aí nunca que vai dar certo. Olha, eu conheço um monte de gente que já tentou e não funciona. Quem nunca passou por isso? Verdade, não é? Então nós precisamos entender, meu irmão, que para o milagre acontecer, a gente precisa fechar a porta. Amém, gente? Porque se a gente deixar a porta aberta, então tudo aquilo que é de fora tem liberdade de entrar. Porque, como eu disse, a porta, ela representa muitas coisas. Por que alguém coloca uma porta, né? Uma porta, ela serve para separar dois ambientes, né? Vamos pensar, eu acredito que lá na sua casa tem uma porta lá no banheiro. Para quê? Para separar aquele ambiente, né, do restante da casa. Não é assim? O quarto muitas vezes tem porta. Por quê? Por uma questão até de privacidade, né, de separar ali um ambiente do outro. Agora, a porta da casa em si, ou ainda o portão lá de fora, não é só uma questão de privacidade, também, mas até uma questão de segurança, um obstáculo, não é verdade? Para manter lá fora todos os perigos, enquanto você fica seguro dentro de casa. Por exemplo, chega à noite, às vezes durante o dia a pessoa deixa a porta aberta, às vezes até aberta mesmo, né? Ou às vezes só encostada, mas chega à noite, geralmente a pessoa diz: deixa eu ir lá trancar a porta, não é assim? E a pessoa vai lá e tranca a porta. Por quê? Porque ela diz: eu não quero que enquanto eu esteja dormindo, alguém que eu não autorizei entre na minha casa. Não é dessa forma? Então, agora entenda que a porta aqui é justamente para isso, não só para impedir de alguém vir ali e tentar atrapalhar o milagre, alguém vir ali e tentar, como eu dizia, jogar um balde de água fria na fé, mas principalmente com relação à ação do diabo. Eu quero frisar bastante nesse aspecto, naquele que, como eu dava o exemplo há pouco, quando um irmão chega para o outro e diz assim: ó, irmão, fecha essa porta, viu? Tem uma porta aberta, por isso que o diabo está entrando e causando esse mal na sua vida. Principalmente nesse sentido que eu quero frisar hoje, dizendo: feche a porta para o milagre acontecer. Porque eu acho que você vai concordar comigo que nesse caso aqui específico que nós estamos lendo, havia uma porta aberta, havia uma dívida, e é justamente por causa disso que o credor está indo lá,
bater na porta daquela mulher e dizer: ó, eu quero meu pagamento, dá os teus filhos aqui, então, que eles serão meus escravos para pagar essa dívida. Então havia uma porta aberta, porque a Bíblia manda nós não devermos nada para ninguém a não ser o amor. Amém? Então, se nós estamos com uma dívida, nós estamos desobedecendo a palavra, nós estamos falhando com relação à palavra. Então há ali uma porta aberta. A Bíblia fala em 1 de João 5,8: sede sóbrios, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ele faz o quê? A Bíblia diz: ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Então ele fica ali rodeando, procurando o quê? Uma porta aberta, ou como às vezes a gente fala, uma brecha, não é assim? Que às vezes não é nem uma porta, é um vãozinho de porta só, né? A porta não chega nem, está escancarada, você só deixou assim ela semi-aberta, uma brechazinha, e ele está só procurando isso para entrar ali. Então ele fica buscando. Por isso que a Bíblia diz: olha, sede sóbrio, esteja vigilante, esteja atento, feche todas as portas que estão abertas, porque assim o diabo não entra, assim ele não consegue lhe tragar. Vamos lembrar que a Bíblia diz que o diabo ele vem para fazer só 3 coisas: matar, roubar e destruir. Amém? Mas se a porta estiver fechada, então ele não vai entrar. Repito, naquele caso específico que a gente está vendo, havia ali uma porta aberta que precisava ser fechada. E olha que interessante, né? Perceba a instrução de Eliseu, repito, inspirado por Deus. Ele diz o seguinte para aquela mulher: multiplicou o azeite? Multiplicou. Ela veio contar para ele que havia multiplicado. Ele diz assim: olha, vai lá, pague a sua dívida, feche esta porta, e aí você e os teus filhos vivam do que restou. Ai, mas meu filho está precisando de um sapato. Ai, faz não sei quanto tempo que eu não compro um vestido. Ai, mas eu precisava fazer isso lá em casa. Primeiro lugar, feche essa porta. Primeira coisa que você vai fazer é pagar a sua dívida. Depois você vai ver do que restar. Ai, mas é que não restou muito, foi só um pouquinho. Você vai aprender a viver do que você tem. Você vai aprender a viver do que restou. Você está entendendo, em nome de Jesus? Era uma porta que precisava ser fechada, porque se aquela mulher não fechasse aquela porta, meu irmão, quem sabe daqui 6 meses, vamos supor que ela fosse alguém que, em vez de pagar a dívida, dissesse: poxa vida, mas eu precisava comprar isso, eu precisava fazer aquilo, aí depois eu pago. Meu irmão, ia acontecer, se ela não aprendesse a viver do que ela tinha, ia acontecer que daqui 6 meses ela estava lá pedindo oração para Eliseu de novo. Verdade, não é? E você não conhece pessoas assim? Então olha que coisa interessante isso aqui. Nós precisamos aprender a fechar a porta. Jesus, ele diz o seguinte, vamos lá para Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6, versículo 6. Quem sabe enquanto eu falava aqui, te veio esse versículo à memória, né? Até porque é um versículo conhecido. Mateus 6,6. Olha o que Jesus diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e o que, igreja? E fechando a porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, o que ele vai fazer? Te recompensará.
Olha só, é Jesus que está dizendo: meu amigo, antes de você orar, primeiro feche a porta. Porque se você fechar a porta e orar, então o meu Pai vai te recompensar. Mas se nós orarmos com a porta aberta, e agora eu acho que essa altura do campeonato você entende que o que eu estou falando não é literal, mas sim figurado. Se nós orarmos com a porta aberta, meu irmão, nós vamos estar desperdiçando a nossa oração. Nós vamos estar jogando fora até mesmo o milagre que Deus está fazendo, se é que Ele fará. Com todo respeito, tá? Não é deboche ou qualquer coisa assim, mas eu contava aqui no culto da manhã, que eu lembro de um familiar meu. Era uma mulher, e ela era mais velha do que eu, né? Bom, vou falar, era uma prima minha, de segundo grau, mais velha do que eu. Ela era bem gordinha assim, mas falar bem gordinha é ser legal, assim, porque ela era obesa mesmo, né? E aquilo acarretava muitos problemas de saúde, até com relação à queda. Eu lembro de algumas ocasiões dela cair na rua, e toda aquela dificuldade para levantar, e acabava se machucando por causa do peso excessivo e assim por diante, né? E eu lembro de algumas vezes aí, ela, né, acompanhou ali a minha conversão e tal, eu me tornar ali um jovem pregador do Evangelho. Eu lembro que toda vez que a gente se encontrava, que eu ia visitá-los, ou que eles iam lá em casa, alguma coisa assim, eu lembro diversas vezes ela chegando para mim e dizendo: "Oh, meu primo, ora por mim." E eu dizia: "Opa, vamos orar sim, por que você quer oração?" "Ah, ora para eu emagrecer." Eu dizia: "Tá bom, vamos orar, né? É algo que está causando problema de saúde, então vamos orar." Aí a gente fazia oração: "Deus, a tua palavra diz isso e aquilo, aquele outro." Acabava a oração, quem dizia: "Gente, o almoço está pronto." Bom, não precisa nem terminar a história, né? Precisa, né? Aí ia lá e comia mais do que tudo. Aí passava uns 3 meses por aí, encontrava de novo: "Oh, ora por mim, para eu emagrecer, vamos orar." E eu acho que eu perdi as contas de quantas vezes que eu orei por ela para emagrecer. Entenda bem, meu irmão, será que adianta orar com a porta aberta? Você está entendendo? Então, primeiro é necessário fechar essa porta da gula, de um descontrole, né? de uma falta de controle, né? Até um aspecto, às vezes, muito mais emocional do que físico até. Então, quer dizer, precisa fechar a porta, porque senão a oração é desperdiçada. Amém? Quantas pessoas dizem, como eu dava o exemplo há pouco, diz: "Pastor, ora para Deus abrir uma porta de emprego para mim, pastor, estou precisando trabalhar." Aí lá vai você orar, né? E aí a pessoa consegue um trabalho, passa uma semana, 2, na terceira semana já está a pessoa aí falando: "Ah, não, mas esse trabalho é muito difícil. Ah, mas é muito complicado. Ah, mas não é fácil. Ah, mas não compensa. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Ah, não vou ficar aqui não." Não é assim? Aí a pessoa sai, ou às vezes é até mandada embora, começa a fazer corpo mole, aquela coisa toda, e aí vem de novo: "Ô pastor, ora por mim, pastor, para Deus abrir a porta." Lá vai você orar. Mas enquanto não fechar essa porta, você está entendendo, em nome de Jesus? Então o milagre pode até acontecer, mas eu não vou conseguir desfrutar dele. Eu estou desperdiçando oração, eu estou desperdiçando os milagres de Deus. Para isso é necessário, como a Bíblia está dizendo aqui, fecha a porta. Amém? Não apenas nesse aspecto, né, para o milagre acontecer. Eu já contei aqui uma ocasião que eu estava fazendo um programa de rádio, e ligou uma pessoa dizendo assim: "Pastor, olha, eu queria agradecer que esse programa é uma bênção, né? Foi feita a oração, ontem eu liguei aí e foi feita a oração, olha, o pastor acabou de orar e o meu marido voltou para casa. Oh, que bênção, glória a Deus. Ah, pastor, aproveitando, põe meu nome aí do meu marido, ora para ele voltar para casa."
Eu falei, opa, pera lá, para tudo. E você sabe que no programa tudo tem que ser muito rápido e tal, né? Eu não estava atendendo no ar, né? Eu estava atendendo fora do ar. Mas precisa ser tudo muito rápido, porque são muitas pessoas ligando. Mas eu falei, não, pera lá, conta essa história direito. Você falou que ontem você ligou, teu marido voltou para casa, você está ligando de novo para agradecer, para pedir oração para ele voltar. Ele voltou ou não voltou? Não, pastor, voltar, ele até voltou para casa. Acabou a oração, pastor, um negócio incrível. Mal o pastor terminou de orar, ele estava entrando porta dentro. Mas aí eu estava lá fazendo comida, um pouco depois eu estava fazendo comida, e aí a gente começou a discutir, a brigar e tal, e aí eu estava com a panela no fogo, pastor, panela de água para fazer a comida. Pastor, me irritei, peguei aquela panela com água quente, flaft em cima do homem, taquei tudo nas costas dele, e aí ele foi embora de novo, pastor. Né? Mas ora para ele voltar. Sabe aquela oração que você quiser dizer, não vou fazer não. Coitado do homem, né? Para voltar para quê? Para ser escaldado de novo, né? Então, perceba que havia uma porta que precisava ser fechada. Adiantava eu orar, Deus, leva o coitadinho, todo queimado, leva ele de volta para casa. Mas se aquela senhora não fechasse a porta do descontrole emocional, não fechasse a porta daquele temperamento explosivo, e sei lá mais qual problema que ela tinha, que ao meu ver não eram poucos, você concorda comigo? Né? Eu não sei qual era a situação, mas aquela porta precisava ser fechada, porque senão o pastor vai passar o resto da vida orando para esse coitado voltar para casa. Amém? Então é isso que eu quero que você entenda, mas como eu dizia, principalmente no aspecto da ação maligna. Nós não podemos deixar a porta aberta. Sabe aquela piadinha antiga? Por que o cachorro entrou na igreja? Lembra? Porque a porta estava aberta. Aí eu vou trocar aqui as palavras. Por que o cão entrou na casa de alguém? Porque a porta estava aberta. Se a porta estiver fechada, ele entra. Não, é a mesma coisa. A Bíblia até diz, vamos para Lucas agora, capítulo 11, versículo 24. Lucas 11, 24, olha só. Quando o espírito imundo, um demônio, tem saído do homem, ele é expulso da vida de alguém, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para minha casa, de onde saí. Que casa é essa? A vida daquela pessoa aonde ele estava, que ele foi expulso, que ele chama como? De casa, abusado, né? Olha só. E aí a Bíblia diz assim: e chegando, acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é o que, gente? Pior do que o primeiro. Olha que coisa séria isso aqui que a Bíblia está falando. Diz que quando o demônio é expulso de alguém, ele anda por lugares secos, tem tradução para os lugares áridos, e ele não encontra repouso. Então ele diz assim: quer saber? Vou voltar para a minha antiga casa, vou voltar para a vida daquela pessoa lá, da onde eu fui expulso. E ele volta. E a Bíblia diz que se ele chega naquela casa, encontra ela varrida, adornada, né? Porque agora ele saiu, a sujeira saiu, a imundície saiu.
A ação dele saiu. Mas ele chega lá e por mais que esteja tudo bonitinho, não tem ninguém morando lá dentro. Ele chega lá e a porta está como? Está aberta. A casa está vazia. E aí ele vai lá, assobia. Não sei assobiar, já deu para ver. E diz para os colegas dele: gente, ó, tem lugar aqui, chega mais. E a Bíblia diz que ele traz 7 piores do que ele. Se havia um demônio naquela vida, agora tem 8. E a Bíblia diz que o segundo estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Então olha só, às vezes acontece de alguém chegar na igreja, a pessoa não quer vir para a igreja, não quer sentar aí, não quer ouvir a palavra. Não, a pessoa ela não está se sentindo bem, ela diz: ai, vou lá, pastor, fazer uma oração, fazer um descarrego assim em mim, né, para eu me sentir melhor. Então a pessoa chega e diz: ô pastor, não estou me sentindo bem, está um negócio esquisito aqui em mim, ora por mim, pastor, para dar uma aliviada na minha vida. Você diz: opa, vamos lá, fecha os olhos. Aí você vai, repreende a ação maligna, né? Eu cansei de ver casa assim. Hoje em dia até não é tão comum. Antigamente era muito mais comum casos assim, de manifestações demoníacas. Não que os demônios não estão agindo hoje, mas estão agindo de uma outra forma, né? Mas a pessoa às vezes até manifestar com o demônio, às vezes até passar mal na adoração, e aí você vai, expulsa o demônio, e tá, a pessoa diz: ô pastor, agora sim eu estou me sentindo até mais leve. Ai pastor, está uma benção agora. Você diz: pois é, então os nossos cultos, nós temos tal dia, você tem que vir para a igreja, viu? Você tem que buscar Deus. Ah pastor, uma hora dessa eu venho. Conhece a história, né? E aí a pessoa vai embora e não aparece nunca mais. Ou melhor, aparece. Dali umas 2, 3 semanas, 1 mês, 2, e a pessoa chega lá e diz: ô pastor, sabe aquele dia que o senhor orou por mim? Ai, fiquei tão bom, pastor, olha, passei uma temporada tão boa na minha vida. Mas pastor, está tudo daquele jeito de novo, não estou bem, ora por mim de novo. E aí você vai lá e olha e diz: ó irmão, pois é, eu cansei já de abrir essa passagem bíblica e ler para pessoas assim. E falar: se você não vier para a igreja, sua situação vai piorar. Eu lembro de casos de ter que falar assim: olha, meu amigo, você me desculpe, mas se eu orar por você, expulsando os demônios que estão na tua vida, eu não estou te ajudando, eu estou te atrapalhando, porque da primeira vez que você veio aqui, você tinha 1. Agora, na segunda que você veio, você já tinha 8. Né? Desses 8, cada um deles chamou mais 8. Não é isso? Né? Então, quer dizer, a coisa só vai piorar. Se a Bíblia diz que o segundo estado é pior do que o primeiro, o terceiro é pior do que o segundo, e assim vai. Eu sempre gosto de dizer: meu amigo, você tem que vir para a igreja, você tem que sentar aqui e ouvir a palavra. Porque vamos ser sinceros, o que é que fecha as portas na nossa vida? É quando a gente ouve a palavra, em primeiro lugar, a gente vai se preenchendo, se enchendo de Deus. Amém? Segundo lugar, quando você está ouvindo a palavra, vamos ser sinceros, né? É aquela hora que você diz assim: poxa vida, ó, eu faço isso aí, eu nem sabia que era errado. Ai, não vou fazer mais. Não é assim? Você acabou de fazer o quê? Você está fechando uma porta. Amém? Você está fechando uma porta. Então, né, quantas vezes a gente ouve a palavra e aquela palavra fala com a gente: poxa vida, era essa porta aí que está aberta na minha vida, deixa eu fechar, deixa eu me consertar com relação a isso. Então é isso que nós vamos fazer, porque se nós deixarmos a porta aberta, meu irmão, não vai adiantar, a gente está perdendo a oração. Então, para o milagre acontecer, a porta precisa ser fechada. Você está me entendendo em nome de Jesus? Eu lembro de situações, eu lembro de um caso, por exemplo, em particular, e já presenciei outros, e já ouvi falar até de outros, mas eu lembro de um em especial, que eu era obreiro na igreja, estava começando ainda,
E tinha uma irmã que todo culto que ela ia, ela manifestava com o demônio. Pastor mal começava a orar, manifestava. Aí lá expulsava o demônio. Ia para casa bem. Chegava no outro culto, manifestava o demônio. Ia para cá, aí era liberta. Ia para casa. Chegava no outro culto, aquele ponto assim vai começar a oração, o obreiro já fica até perto assim. Vai manifestar, deixa eu ficar aqui pertinho para já segurar, né? Olha que coisa triste. E assim foi. E eu lembro até do pastor falando, né, nos bastidores ali e tal, até comentando: poxa, tem alguma coisa errada com essa irmã, que essa irmã nunca se liberta. Entenda, às vezes acontece da pessoa manifestar 1, 2, 5, 10 vezes, mas pera lá, um negócio que não tem fim, que todo culto a pessoa manifesta alguma coisa errada. Amém? E aí eu lembro do pastor: não, tem que conversar com essa irmã. Um belo dia, está ela lá, o pastor começou a orar, meu Deus, de novo, já não tinha nem mais graça expulsar o demônio. De novo manifestou. O pastor: é você de novo, demônio, mesmo ainda, misericórdia. Acabou então o culto, ele falou: irmão, vem cá que a gente precisa conversar. O que está acontecendo? Abre o jogo, porque tem alguma porta aberta na sua vida. Porque a senhora chega aqui na igreja e eu digo para o demônio: sai, e ele sai. A senhora vai para casa e pelo jeito a senhora está dizendo para ele: entra, e ele entra. Aí a senhora vem aqui, eu digo para ele: sai, ele sai. A senhora vai para casa, está fazendo alguma coisa, está dizendo: entra, e assim está. E era exatamente isso que acontecia, né? Naquele caso lá específico, até era uma situação que aquela irmã estava em pecado sexual. Ela era casada, mas fazendo tendo relação de uma forma que a Bíblia proíbe. Amém? Então não era isso que acontecia? O pastor dizia: demônio, eu te expulso. Com a atitude dela, ela dizia: demônio, volta de novo. E assim ficava. Coitado do demônio. Até o demônio estava perdido, não sabia se entrava, se saía, se entrava. Mas olha que coisa séria isso aqui. Amém, gente? Então, antes de orar, antes do milagre acontecer, faça o quê? Feche a porta. Amém? Eu e você precisamos olhar para a nossa vida. O que será que tem de portas abertas aqui? Por onde o inimigo tem passado? Por que ele tem causado essa obra de destruição? Eu preciso fechar essa porta. Amém, gente? Essa porta precisa ser fechada para Deus operar, para o milagre acontecer em nome de Jesus Cristo. Então que nós possamos verdadeiramente olhar para a nossa vida, fazer uma autoanálise com a ajuda do Espírito Santo, para que as portas elas venham ser fechadas. Se a porta estiver fechada, o demônio pode até tentar voltar, mas não vai conseguir. Por quê? Porque as portas estão fechadas. Amém? E cada vez que a gente ouve a palavra, meu irmão, Deus nos dá a oportunidade, a gente fechando as portas que estão abertas na nossa vida. Eu creio que enquanto eu pregava, o Espírito Santo falava aos corações, até te dirigia, até te mostrava quais portas têm que ser fechadas, e que você hoje, numa atitude de coragem, possa fechar essas portas em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? E que o maligno venha entrar na sua casa, no seu lar, na sua vida, em nada do que é seu, no nome do Senhor Jesus. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.